versículo, por gentileza, de número 4 a seguir, diz assim a poderosa palavra do Senhor. Ora, o rei falava a Geazim, moço do homem de Deus, dizendo: conta-me, peço-te, que todos os grandes feitos que fez Eliseu. Versículo 5 diz: contava ele ao rei como Eliseu restaurou a vida de um morto, quando a mulher cujo filho que ele havia restaurado a vida, clamou ao rei pela sua casa, pelas suas terras. Então disse Geazi: ó rei meu senhor, esta é a mulher, e este é seu filho, a quem Eliseu restaurou a vida. Verso 6: interrogou o rei a mulher, e ela lhe contou tudo. Então o rei ordenou aos oficiais, dizendo: fazei restituir-lhes tudo quanto era seu, e toda a sua renda do campo, desde o dia em que deixaste a terra até agora. E se você quiser e puder, diga amém. Olhe para mim, olhe para cá. Antes de você assentar, toda palavra num ambiente como esse, ela vira decreto. Então eu vou liberar uma palavra profética para a sua vida, e quando eu liberar esta palavra, você vai dizer no mínimo para duas pessoas. Presta atenção, qual é a palavra? Quando eu disser no 3, você fala, qual é a palavra? Quando não souberem o seu nome, conhecerão a sua história. Escuta isso. Quando não souberem o seu nome, conhecerão a sua história. No 3 você vai dizer no mínimo para duas pessoas. Da forma que ela ou ele reagir, de fato a história será conhecida e o nome será pautado. Se não reagir, ela tem problema com a história, ele tem problema com a história. Vamos lá? 1, 2, 3. Quando não souberem o seu nome, conhecerão. Aleluia. Amém? Assentai. Você me ajuda, lindo? Queridos de Deus, olhe para cá, olhe para mim. Podemos tomar o assento, por favor. O texto sagrado da Bíblia, no capítulo 8, é escrito no livro de 2 Reis. De fato é um texto conhecido de toda a igreja. Digo-lhe de passagem que é conhecido de toda a igreja, porque suponho ao meu coração que toda a igreja ama ler a Bíblia Sagrada. O capítulo 8, se eu falar para vocês isoladamente, já dar uma boa mensagem para essa madrugada, mas somente a título de curiosidade, para enfatizar aquilo que eu vos deixei: quando não conhecerem o seu nome, conhecerão a sua história. O texto sagrado inicia dizendo que Eliseu havia dito a sunamita que haveria de acontecer em Samaria uma grande fome. Mas o texto sagrado diz que ele alerta ela para que com a sua casa saia daquele local até o tempo que Deus determinou. Esse tempo que Deus determinou tem um início, o meio e o fim. Haja visto, Eliseu havia dito àquela mulher que cumpriria um período de 7 anos. Quantos anos? 7 anos. Durante esse período de 7 anos, Deus havia chamado a fome para Samaria. Uma vez esta mulher ouvindo o aviso do profeta Eliseu, já me chama muito a atenção, porque todo aquele que respeita o aviso de profeta, de fato respeita a história do profeta que avisou. Então esta mulher aqui, de antemão, ela respeita o aviso dado pelo profeta. Ela pega a sua família e tem um direcionamento. O direcionamento, após o aviso, ela vai para a terra dos filisteus. E diz a Bíblia que cumpre após o aviso um plano de obediência. Grave isso, por favor.
Primeiro o profeta avisa, depois ela obedece. Em seguida diz a Bíblia que após o cabo de 7 anos, essa mulher retorna novamente para a sua terra. E o texto que eu li, ela está entrando ou adentrando sobre a presença do rei. Somente para introduzir, eu dou uma pausada aqui e volto um pouco mais. A Bíblia nos deixa claro que o percursor dessa história está pendurado sobre a vida do profeta Eliseu. E todos nós sabemos de cor e salteado que Eliseu é o sucessor de Elias. Eliseu é filho de Zafate. Segundo a história bíblica, era aquele que deitava água sobre a mão de Elias. O contexto nos deixa claro porque tanto Elias e Eliseu, ele tem história na terra. Mas ele não só tem história, ele também tem nome. Então Eliseu e Elias têm as duas vertentes, ele tem nome e ele tem história sobre a terra. Haja visto Elias, quando ele pensou que o ministério ia paralisar sobre ele, e é a introdução, a Bíblia diz que Deus já havia escolhido Eliseu para ser o seu sucessor. Diante do enredo em que Deus havia escolhido Eliseu, 4 lugares Eliseu precisa passar com Elias, porque Eliseu vai observar a trajetória de Elias, e uma vez observando a trajetória de Elias, cumpria-se sobre Eliseu o desejo de Deus e a vontade de permanecer ao lado do seu líder. E diz a Bíblia que o primeiro lugar é Gilgal, o segundo lugar é Betel, o terceiro lugar é Jericó, e o quarto lugar, aleluia, é o Jordão. Quando Elias passa com Eliseu sobre esses 4 lugares, olhe para mim, a Bíblia diz que nos 4 lugares Elias diz a Eliseu: fica aqui porque o Senhor me enviou. Quando Deus olha, ou Elias olha para Eliseu e diz: fica aqui porque Deus me enviou, logo Eliseu olhou para Elias e disse: guarde-me o Senhor, que para onde o Senhor for eu também vou contigo. Então em nenhum momento nas 4 instâncias Eliseu se aparta de Elias. Mas é em Betel que a Bíblia diz que alguém que tinha tudo para iniciar uma grande história e deixar o seu nome fixado. A Bíblia nos diz que 50 dos filhos dos profetas aparecem em Betel e começa a tentar arrazoar o ouvido do profeta Eliseu, dizendo: tu está sabendo que o seu Senhor será tomado de cima de si? Eliseu, que recebeu a chamada de Deus, olhou para os 50 e disse: calai-vos, eu bem sabei. Eliseu não perdeu tempo com a voz dos 50, olhe para cá porque é a mensagem. Eliseu não perdeu a meada com Elias porque 50 estava gritando no seu ouvido. Eliseu sabia o que queria diante de Deus primeiro e seguir o seu líder. Então Eliseu não se distraiu, e a maior vontade do adversário não é a mensagem, é que alguém que tenha chamada no meio do caminho se distraia, não é a mensagem. A maior vontade do adversário é que alguém no meio do caminho se distraia com zum zum zum. Mas a Bíblia diz que Eliseu está com os olhos fictos, com o ouvido ficto e com uma direção tremenda diante de Elias e de Deus. Do outro lado do Jordão, para encurtar a mensagem, você conhece o quanto eu que Elias e Eliseu têm um tipo de bate-papo. A porção dobrada está sobre a vida de Elias para dispensar sobre a vida de Eliseu. É justamente nesse momento de alguém tentar persuadir que ficou do lado de cá. Mas a Bíblia diz que Elias e Eliseu passou para o outro lado. Olhe para alguém que está do seu lado e diga para ele: toda vez, diga isso, que Deus tiver uma chamada sobre a vida de alguém, vai ter gente que vai ficar do lado de cá, mas quem tem chamada vai atravessar para o outro lado. Tem alguém aqui desse lado? A Bíblia diz que 50 servos de Deus, ministros, ficaram do lado de cá, mas quem tinha chamada passou para o outro lado. Do outro lado tem uma conversa poderosa e não vai ficar nisso. A porção cai, você conhece a história. A Bíblia diz que Eliseu vem, Elias sobe,
Para encurtar a mensagem, a Bíblia diz que ele bate com uma capa no Jordão, o Jordão se abre, quem está do outro lado começa agora a ficar pasmo e dizer: não ver nós que o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E foi falado de poder aqui nessa noite. E a Bíblia diz que quando esse espírito repousa, o Jordão se abre, porque reconhece a unção. E uma vez a unção reconhecida é chave para abrir o Jordão. E quando o Jordão se abre, quem estava do lado de lá tentando persuadir para desviar a chamada, agora vai ter que se submeter a alguém que tem a autoridade de Deus. Olhe para cá, por favor. A Bíblia diz que Eliseu tem essa chamada poderosa. E porque eu precisei voltar um pouco atrás, porque além dessa chamada poderosa, depois dessa unção, você vai ver comigo dentro da Bíblia que Eliseu multiplica o azeite, que Eliseu dá, aleluia, vida no ventre que não tinha vida. Quando a Bíblia diz que passando ele toda vez essa sulamita, ela olhava da janela e chamava o seu marido e dizia: não ver que esse que sempre passa por nós é um santo homem de Deus? A Bíblia diz que essa mulher propõe no coração o que, pastor? Preparar um quartinho para esse homem de Deus. A Bíblia diz que o quarto era simples, bastava uma cadeira, bastava uma mesa, um candeeiro e uma cama. Eu poderia gastar tempo para lhe explicar sobre esses utensílios, mas não é o propósito. Eliseu, depois da unção, foi honrado e também honrou aquele lar. Após esse contexto onde eu li com vocês, Eliseu libera uma palavra para Samaria, porque alguém não está gostando que o profeta tem uma mensagem de Deus. E quando o profeta tem a mensagem de Deus, o rei da Síria pira, porque ele tem uma trama contra o rei de Israel. Uma vez ele tendo essa trama contra o rei de Israel, ele monta um acampamento para pegar o líder, porque uma vez destruindo o líder, dispensa todos os liderados. Mas a Bíblia diz que Eliseu, cheio da presença de Deus, ele tem a revelação do alto. E quando ele tem a revelação do alto, igreja viva, a Bíblia diz que ele alerta o rei dizendo: guarda-te de passar em tal lugar, porque o cerco está preparado, a cilada está preparada e o livramento acontece. É quando o livramento acontece que Samaria é cercada. Você lembra? Quando Samaria é cercada, isso aqui eu estou contando a história, por favor. Não se canse, daqui a pouco você dá glória a Deus com força. Quando Eliseu está cercado por Samaria, o moço dele acorda de manhã cedo, apavorado, vê que tem carros e cavaleiros de carne, cheio o exército. Acordou Eliseu e disse: meu senhor, nós vamos perecer, porque toda a Samaria e Dotã está cercada por carros e cavaleiros. Quando Eliseu levantou, que viu tudo aquilo cercado, parece que eu vejo o profeta que tem história e tem nome sorrindo e dizendo: eu preciso orar por você, Geazim. É quando ele ora por Geazim e faz uma oração poderosa. Olhe para mim, por favor. Queira Deus que esta oração ainda aconteça nos dias de hoje. Aleluia. Queira Deus que essa oração ainda seja feita no dia de hoje. É quando o líder vê aquilo que o liderado não consegue enxergar. É quando o líder vê aquilo que a igreja ainda não está vendo. Eu vou trocar em miúdo aqui para ver se você dá glória. É quando o pastor se levanta no lugar desértico. É quando alguém que tem a visão espiritual, que ninguém vê o que ele está vendo, diz: rapaz, Deus está falando no meu coração que o negócio vai bombar, que vai ser bênção, que vai ser vitória. É quando o líder cheio da glória de Deus olha e diz: Deus bradou aqui na minha alma. Alguém está dizendo que não, mas Deus falou que vai dar certo. Alguém disse que não, mas Deus disse que é sim. Alguém disse que é porta fechada, mas Deus disse que é porta aberta. Aí olhe para cá. E quando Geazim olhou, parece que eu vejo isso. Aí a Bíblia nos deixa claro que quando Geazim dobra o joelho, Eliseu faz uma oração por ele. Olhe para mim. E quando Eliseu faz essa oração, olha a oração para ver se você dá glória. Senhor, a ti eu te peço, abre a visão do meu moço. Alguém já pegou ali? Abre a visão do meu moço para que ele veja. Lá vai.
que maior é o que está na que maior é o que está na restauração do que o que está lá fora. Oh, glórias a Deus. Só para me sentir que os pentecostais já chegaram. Levante a mão para o céu, por favor, me dê retorno, por gentileza. Levante a mão. Deus está marcando a tua história nesta noite, está dizendo: fica tranquilo, o inimigo não vai te apavorar, não vai apavorar a tua casa, não vai apavorar a tua família, não vai apavorar a igreja. E lá vai, pode ter ideologia, pode pensar que vai sentar na cadeira, pode pensar que tem a caneta para balançar, mas Deus está dizendo: quem manda no céu sou eu, quem manda na terra sou eu, quem manda na igreja sou eu. Oh glória, oh glória, oh glória a Deus. Pegue na mão do crente cheio que está à tua direita e à esquerda, por favor, balance ele e diga: você veio para a vigília certa nessa noite. Balance mais um pouquinho e me diga: agita o coral nesta noite. Fala para ele: maior que está contigo, meu filho. Fala para ela: maior que está contigo, minha filha. Vai temer ou vai dar glória? Vai baixar a cabeça ou vai dar glória? Vai voltar ou vai dar glória? Ei, quem tem glória vem, quem tem aleluia vem. Maior é o que está conosco. Aleluia, aleluia. Ele ora pelo seu moço, e quando ele faz esta oração pelo seu moço, ele vê o que só o líder vê. É a unção que Deus capacita quando alguém vê o que ninguém está vendo, mas a transmissão do líder é capaz de cobrir toda a igreja com a glória do Deus Todo-Poderoso. Eu estou lhe falando de história e parece que isso aqui é tremendo. É quando Eliseu, ele não só ora, mas ele prediz que a fome vem. E quando a fome vem, eu vou encurtar a mensagem. Eliseu dá o aviso, a mulher obedece, mas depois de 7 anos, olha para quem está do teu lado e diga: lá vem a mulher aí. Oh glória, oh aleluia. Pega a mensagem, porque quando pensar que eu estou iniciando agora, eu já finalizo. Quando a mulher está chegando, redobre a atenção. O rei tem uma visita. Essa visita é pelo moço de Eliseu. Uma vez o moço de Eliseu, Geazi, ele estando diante do rei, olha a pergunta do rei, aqui é para quem gosta de Bíblia. O rei olha para Geazi e diz a ele: declara-me, conta-me todos os feitos que tem feito Eliseu. Ou seja, Eliseu tem nome, Eliseu também tem história, e a maior vontade do rei é chamar quem andou com Eliseu para falar o que Eliseu fez. Pegue isso, por favor. A maior vontade do rei é chamar quem andou com Eliseu para falar o que Eliseu fez. Só que o que mais me chama a atenção, me ajude, tecladista, o que mais me chama a atenção, obrigado meu lindo, é que quando Geazi está falando, ele não conta só sobre quem tem nome e quem tem história. Geazi pega a história separada, a história que talvez outra pessoa não contaria, e começa a contar. Qual é a história? Olhe para mim. Ele poderia contar, aleluia, do machado que flutuou. Alguém está aqui? Ele poderia contar a história da multiplicação do azeite. Alguém está aqui? Ele poderia contar a história da capa quando tocou no Jordão e o Jordão se abriu. Isso aí é tudo história de Eliseu, irmão. Isso aí é tudo história de quem tem nome e quem tem história. Agora pega a mensagem. Quando Geazi vai falar de Eliseu, escuta, ele não só fala de Eliseu, ele fala da Sulamita. Lá vai a pergunta para quem é inteligente: qual é o nome da Sulamita? Oh glória. Eu vou perguntar novamente: qual é o nome da Sulamita? Ele poderia contar qualquer outra história, mas ele diz: rei, está preparado para a história que eu vou te contar? O rei conta, meu filho, manda. Oh glória. Eliseu tem nome e Eliseu tem história, mas a história de quem eu vou te contar não tem nome.
A história de quem eu vou falar para o Senhor não tem nome, ô glória. Pelo menos é o que está na Bíblia. Se tem alguém bom de Bíblia, me fala o nome. Como eu estou pregando em cima de um tema, alguém pode não conhecer o teu nome, mas contará a tua história. Ô glória, alguém está acordando, ô glória, alguém está acordando. Eu vou repetir, alguém pode não conhecer o teu nome, mas vai conhecer a tua história. Não é machado hoje que vai flutuar, não é o Jordão hoje que vai abrir, não é o azeite da viúva que multiplicou. E qual é a história? É a história de alguém da Itinga, de alguém de Lauro de Freitas, é a história de alguém de Salvador. Qual é o nome dela? Até agora ninguém está sabendo o nome dela. Ó, já arrepiou aqui. Até agora, qual é o nome dele? Ninguém está sabendo o nome dele agora. Qual é o nome dele? Ele é da onde? Ele mora onde? Quem é por ele? Quem é o pai dele? Quem é a mãe dela? Ah, eu não sei qual é o nome dela, mas quando ela chega na vigília, que levanta a mão pro... Olha lá, alguém já reagiu. Alguém já reagiu. Fala para mim qual é o endereço dela. Fala para mim qual é o endereço dele. De onde ele vem? De onde ela vem? O negócio aqui não é o profeta. O negócio aqui não é quem tem nome. O negócio aqui não é quem é poderoso. Eu vou contar a história de alguém que não gerava, mas gerou. Vou repetir, não gerava, mas gerou. Não tinha milagre, mas agora tem. Não era ninguém, mas agora é. Nem pregava, mas agora prega. Ninguém apontava, mas agora aponta. Quem tem o glória, vem comigo. Quem tem o glória, levante a mão para adorar a ele. Falar de Eliseu é fácil, porque Eliseu tem nome e tem história. Só que entrou na cena do rei agora. Você pode... Oh glória, eu estou sentindo ele aqui. E lá vai, porque eu não vou dar rodeio, que é rápido a mensagem. Falar de quem tem nome é fácil. Ser amigo de quem tem nome é fácil. Ser amiga de quem tem nome é fácil. O nome dela é X, ela tem tanto no Instagram, ela bomba na internet, é boa pregadora, é bom pregador. Só que olha para mim, por favor, tem alguém contando a tua história e você não sabe. Tem alguém falando de você e você não sabe. O seu maior mal, o meu maior mal, é que a gente está preocupado em quem está nos defamando. O nosso maior mal é que a gente está preocupado quem não gosta de nós, quem não vai com a nossa cara, quem olha e vê você bonito e tenta te defamar. Diz que você é saudado, diz que você se acha demais. A gente está preso a essas pessoas que na verdade são haters espirituais. Só que eu não vim pregar para pessoas que estão frustrados porque tem alguém falando mal. Eu vim pregar para alguém que nem sabe, mas o teu nome está sendo falado em lugares poderosos. Levante a mão para o céu. Enquanto você está adorando aqui, tu não sabe, minha filha, mas teu nome foi citado em conversas. Tu não sabe, varão, mas o teu nome foi citado em conversa. Tem alguém que ia dar oportunidade para outro, só que Deus desceu lá e diz: a oportunidade vai ser dela. A oportunidade, ai, 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 ai. Quem tem glória, levante a mão para adorar. Eu estou sentindo uma glória aqui. Eu estou sentindo uma glória aqui. Não é embaraço, baixista, não é embaraço, pastor. É que Deus desceu lá e que não é a hora dele, é a tua hora, é o teu momento, é o teu já. Quem vai reagir para dar glória a ele, levante a mão. O nosso maior mal é que estamos preocupados com o mal que estão falando de nós. Geazi poderia falar apenas de Eliseu, que tem nome e tem história. Olha a cartada extraordinária. Meu rei, eu não sei se o Senhor sabe, mas enquanto Eliseu fazia a obra, uma mulher estava observando ele. Qual é o nome? Não importa o nome, só escuta a história.
O negócio é que ela honrou o profeta quando todos que podem honrar profeta não honram. Essa mulher, se você pode dar um glória a Deus, representa a igreja. O filho que profetizou, representa o Cristo, que morreu e ressuscitou. Oh, glória a Jesus. Essa mulher que está entrando na história aqui, Geazi está falando ao rei, enquanto Geazi está contando, dizendo o que Eliseu fez por ela, porque o constrangimento foi grande. Ela dá um quarto, Eliseu disse: eu preciso fazer alguma coisa por essa mulher. Chamou a mulher e disse assim: mulher, o que é que você precisa? Ela disse: eu não preciso de nada, eu estou diante da minha casa, eu tenho minha família, eu assisto diante do rei. Eliseu mandou Geazi chegar perto dela para saber o que ela estava precisando. Quando ele descobriu que ela não tinha filha, ele disse: mulher, não é ano que vem, o milagre que você estava esperando ainda é esse. Tem gente que não dá glória porque pensa que é profetizando o filho. O milagre, eu vou repetir, porque não é filho não, mas se precisar de filho, madre que está fechada, abre em nome de Jesus. Mas quando ele profetizou, disse: mulher, o que estava, eu vou até trocar em miúdo, porque desce e eu tenho que dar lugar para Deus. O que estava fechado esse ano, pegou, tá vendo como pega? O que estava apertado, Deus vai folgar. O que estava fechado, Deus vai abrir. O que não tinha movimento, Deus vai dar movimento. O que não gerava, Deus vai fazer gerar. O que não tinha alegria, vai vir alegria. O que não tinha, aleluia, vai ter. O que estava de uma forma, Deus vai fazer de outra. Mulher, eu já estou vendo o que? Vai ter bagunça dentro de casa, mas é bagunça de alegria. Tu vai voltar a sorrir, tu vai ter alegria. Tu vai jubilar diante de Deus. Ora pra cá, por favor. É profecia. Enquanto Geazi está, irmão, a mensagem é rápida, pastor. Olha como é rápida a mensagem. Enquanto Geazi está contando a história, contando os feitos de quem tem nome e quem tem história, falando de alguém que tem história, mas não tem nome na Bíblia. Enquanto Geazi está contando, o Espírito Santo desce e fala ao meu coração: quantas pessoas na Bíblia têm história, mas o nome não apareceu? Por quê, pastor? Porque tem gente que até tem nome hoje, mas a história já foi apagada. E tem gente que está preocupado para ter nome primeiro. Escuta, quando não souber o seu nome, saberão a sua história. E por saber a sua história, revelará o seu nome. Eu troquei miúdo e você dá glória. Se você gosta de Bíblia, tem dois personagens. O primeiro é Esaú, o segundo é Jacó. As pessoas lembram de Jacó. Fala para mim qual é a história de Esaú. Fala para mim quem é Esaú. Ei. Mas Jacó, pastor, foi o camarada que trocou. É a história dele. Mas Jacó foi o camarada que saiu correndo. Mas é a história dele. Mas olha para mim, ele foi Jacó para ele. Ele foi Esaú para a mãe dele. Mas quando Deus desceu no vale de Jaboque, Deus perguntou: qual é o teu nome? Porque para sua mãe você mentiu para o teu pai dizendo que você era aquilo que você não era. Para mim você vai dizer que você é Jacó. Mas quem eu quero da história, quem eu quero levantar o nome, não é mais Jacó, não é Esaú, é Israel. É Israel. De mão levantada eu vou continuar para você dar glória a Deus. Todo mundo vai lembrar da história de José. Fala a história dos irmãos de José. Porque quem persegue a história não é lembrada. Quem fala mal a história não é lembrada. Mas quem persevera até o final é governador. Vai crescer, vai prosperar. Se tu tem mão levantada, dá glória a Deus. Quem tem história tem maturidade. Quando José foi governador, ele diz: não foi vocês que me colocaram aqui, quem me colocou aqui foi Deus. Porque por intermédio, quando Deus me colocou aqui, quem tem história vai servir quem não tem.
Quem tem história vai honrar quem desonrou. Quem tem história vai estender a mão para quem recuou a mão. Quem tem história vai abrir portas para alguém que fechou porta para você. Pastor, não peguei nada até agora. São 12 espias. Se não der glória, eu paro de pregar agora. São 12 espias. 10 volta dizendo: a terra é grande, mas tem demônio, tem gigante. É uma preocupação, a gente não vai pegar, a gente não vai tomar posse. Aí lá vem 2 falando em língua, imagino. O outro dizendo: eita glória, é manto, é mistério. Josué e Caleb, ô glória. Lá vem os 2 de lá pra cá. Rapaz, a terra tem empecilho, mas se Deus falou, é nossa. A terra tem gigante, mas se Deus falou, a vitória é da restauração. Sabe de uma? Não vamos deixar ninguém tomar a vitória que é nossa. Caleb, o que você disser, eu digo. Se der glória, eu dou glória. Se disser que é nossa, é nossa. Se disser que a bênção é nossa, é nossa. Abre a boca para adorar. Uremaia, Súria. Lá vem Moisés, estou encerrando. Lá vem Moisés, e aí qual é a notícia? Os 10. A terra é frutífera, mas não dá para tomar posse. A terra é boa, mas não dá para entrar. É mesmo? A pregação é essa dos 10, a mesma coisa? É. Ah, então licença. Aí 2 de canto olhou e disse assim, ó: me dá uma oportunidade aí, Moisés. Alguém pegou? Me dá uma oportunidade aí, Moisés. Qual é a oportunidade? Ô Caleb, você prega primeiro ou eu prego? Você canta primeiro ou eu canto? Você fala primeiro ou eu falo? Aí eu imagino Moisés dizendo de lá: lá vem. Não, lá vem nada, Moisés. É tudo isso aí que eles falaram. Mas sabe de uma coisa? Quem foi que falou? É tudo isso aí que eles disseram. Tem gigante, tem levante, tem empecilho, tem barreira. Só que essa promessa, Moisés, ela não veio daqui. Esse mistério não vem daqui. Esse mistério vem de lá de cima. Esse mistério vem do trono da glória. Não me entendi. Eu estou com Josué e Caleb, irmão. Se você está com os 10, pode ficar calado. Mas eu estou com Josué e Caleb. Ô Moisés, fica tranquilo. Por quê? Porque se é promessa do homem, a gente não toma posse. Mas se é promessa de Deus, a vitória já está na minha mão. Já tem gente de mão levantada. Já tem gente de mão levantada. Se você segurar a mão e não reagir, é eu que estou ruim, não é você. Segura a mão lá em cima. 85 anos tá Caleb. Josué já tá mais para lá do que para cá. Caleb olhou para Josué e diz: olha, quando Deus falou, eu tinha 40, agora eu tenho 80. E sabe de uma? A marcha ainda é a mesma. O glória, olha lá, ficou de pé. O aleluia ainda é o mesmo. Por que, pastor? Porque quem tem história de Deus não é michuruca na vigília. Ele adora no começo, ele adora no meio, ele adora no final. Eu vou dar 30 segundos para quem veio abrir a boca e glorificar a Jesus. Só quem pode. Só quem pode. Só quem pode. Quem tem glória vem. Quem tem aleluia vem. Quem tem glória vem. Quem tem aleluia vem. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Peguei nada, pastor. Vai pegar agora. Meus ministros do altar, fala para mim o nome dos 10 e a história. A igreja está aqui ou não? Já estou indo embora. Fala para mim o nome dos 10 e a história deles. Quase ninguém vai lembrar, porque muito pouco provável quem quer história diante de Deus murmurar acerca das coisas de Deus e ser lembrado por algum momento. Agora eu te pergunto, fala para mim a história de Josué e Caleb. Porque não é nada sobre murmurar, tá bom, minha irmã? É sobre acreditar em quem está liberando a palavra profética para a sua vida.
Tem coisa que não é nada sobre o que ainda não tomei posse, é sobre a forma que eu me comporto diante da mensagem profética que eu recebo. Olha para mim. Enquanto Geazi está falando, ei, a porta abre. A porta faz o quê? Você já quer que eu vá embora? A porta faz o quê? A porta abre. E quem entra no palácio do rei? Aqui é para quem gosta de Bíblia. Enquanto Geazi está contando a história, a porta do palácio está abrindo. E quem está entrando no palácio é quem Geazi está contando. Vou forçar não. Eu estou te dizendo que enquanto alguém está contando a história de alguém que não tem nome, mas tem história, a porta do palácio está abrindo. Não, vou melhorar. Porta do palácio só abre para quem tem acesso livre. Eu vou trocar em miúdo para ver se melhora. Porta de palácio não abre para quem não adora, tem que ter acesso. Enquanto a porta está abrindo, Geazi está contando. Escuta isso. Quando Geazi está contando a história de quem não está presente, quando a história de quem não está presente, o presente se faz presente, a história pela qual Geazi está contando se encerra. Por quê, pastor? Porque só podem falar da minha história enquanto eu não cheguei. Só podem falar de você e contar a sua história enquanto você não chegou. Porque não há ninguém melhor para contar a história. Eu imagino Geazi dizendo: está entendendo, rei? E a porta está abrindo. E foi assim, rei. E a porta está abrindo. Se foi igual a varoa pentecostal que tem aquele tamanquinho que faz toco, 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 misericórdia. Ele está aqui falando e o tamanquinho está lá, toco. Tá pegando? Toco, toco. De repente no toco, toco, ele, ei! Quando ele olhou, o que foi, Geazi? É ela. Olha lá, quem é reage. Olha lá, tá vendo? É assim. Qual é teu nome, minha filha? Não sei. Reaja porque a história é sua. Ela mora onde? Não sei, mas a história é dela. Aleluia. Quem é ele? Eu só sei que ele entrou porque tem acesso. Porque ninguém entra no palácio do rei se não for convidado e se não tiver acesso. E lá vai, porque eu vou trocar em miúdo. Você está aqui porque tem acesso. Está adorando porque tem acesso. Está glorificando porque tem acesso. O poder do Espírito Santo desceu para dar acesso, para dar liberdade. Só quem tem liberdade tem acesso. Levante a mão para o céu e dá 3 glórias para ele, porque ele merece acesso. Eu vou trocar miúdo. Enquanto você não chega, alguém fala de você. Mas depois que Deus preparou o cenário para você chegar, quem estava falando silencia e você começa a falar a sua história. Quando Geazi fez silêncio, ele disse: é essa. Porque o que eu estou falando de alguém não é mentira, é verdade. Quando ele está contando a história da mulher e ela não chega, ele fala. Quando ela chega, a história ele precisa encerrar, porque quem vai contar é ela. Olha o arrodeio que eu estou dando, gente. Existe alguém dentro da Bíblia que vem clamando atrás de Jesus, dizendo: Jesus, filho de Davi, só tem essas 2 adorações. A primeira é de Bartimeu, a segunda é a mulher Sirofenícia. Não tem outra adoração dessa. Só tem Bartimeu e ela. Jesus, filho de Davi, socorre-me. Aí o discípulo: tá, mestre, despede essa mulher. Bota essa mulher para voar. Essa mulher está oportunando. E a mulher: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia, socorre-me, minha filha está endemoniada. Jesus para e diz: mulher, não é lícito tirar da mesa dos filhos e deitar os cachorrinhos. Ela disse: não é sobre isso. É porque eu não tenho um nome, mas eu quero deixar uma história.
explicar para nós. Escuta, Sirofenícia não tem nada a ver com a aliança de Israel, é gentílica, não tem nada a ver com esse movimento aqui. Só que ela tem uma adoração que quem era para estar aqui tinha que ter. Eu não vi João, Pedro, Tiago dizendo Jesus, filho de Davi, porque isso é uma adoração profunda. Não é qualquer um. Hosana nas alturas é para o povo, mas Jesus, filho de Davi, é raiz, é lá embaixo, é mais profundo, é na profundeza. Só que ela tem uma adoração que o discípulo não tem. Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi. Aí alguém olha e diz assim: ela não é daqui e clama como alguém que é daqui. Ela não tem aliança, mas adora como alguém que tem aliança. Aí imagina a mulher dizendo: nem precisa você saber o meu nome, mas que a minha história vai ficar gravada na Bíblia. A minha história vai ficar. Levante a mão para o céu, irmão. A tua história vai ficar gravada. Eu vou repetir até você dar glória. A tua história vai ficar gravada. Sabe qual é o maior mal de Satanás? É que ele queria que a tua história fosse do pagodinho, do samba, do reggae, do paredão. Só que Jesus desceu lá, te pegou, te restaurou, mudou a tua história. Eu vou deixar você adorar, se é verdade. Podia estar lá, mas está aqui. Podia cantar lá nos barzinhos, mas adora é aqui. Não, podia tocar lá, mas está tocando é aqui. Podia estar toda cheirosinha lá no barzinho, mas Jesus de barzinho acabou para ela, viu, Satanás? O negócio dela é na presença, na restauração. Não é lícito tirar de cima e colocar embaixo, ela não tem problema. Porque quem quer criar história entende o momento. Tem hora que está em cima e tem hora que está embaixo. Aí ela libera uma palavra que eu e você entenderia Jesus como ignorante e voaria, não estaria perto dele. Não é lícito tirar da mesa e deitar os cachorrinhos. Ela diz: vou dar uma sacada nele. E qual é a sacada? Mas Jesus, até os cachorrinhos não comem da migalha que cai da mesa do seu Senhor. Na mesma hora Jesus parou e olhou e disse assim: ó, ela não tem só uma adoração que mexeu, ela tem um entendimento que alguém que era para ter não está tendo. Porque na primeira pancada você quer desistir, na primeiro aperto você quer recuar. E ela dizendo: Jesus, filho de Davi. Jesus, filho de Davi. O empecilho se levantou, ela: Jesus, filho de Davi. Aí alguém dizendo: ele não vai te dar no começo da vigília. Ela: não importa, Jesus, filho de Davi. Aí você não está sentindo nada até agora. Ela diz: não me importa, Jesus, filho de Davi. Eu vou bater, irmão, mas eu vou bater. Uma hora ele vai me atender, eu vou bater. Uma hora ele vai abrir essa porta, eu vou clamar. Uma hora ele vai entregar o milagre para mim. Fica aí de boca calada, achando que vai cair do céu. Fica aí, meu irmão, achando que a vitória vai chegar para você de qualquer forma. Quem tem necessidade precisa clamar. Eu não sei você tá bem na fita, né? A conta tá boa demais, tá não? A gasolina tá lá em cima, né não, irmão? Tá toda bonitona, tá todo bonitão. Eu não, eu tô necessitado da presença dele. Tem mais, olha lá atrás. Tem mais alguém aqui nessa noite? Tem necessitado. Como esse, o anfitrião está na mesa, tem 12 pessoas na mesa, de repente moscaram com a porta aberta, de repente só vê só o vulto debaixo da mesa. Quando olharam que é no meu pé, não, é no pé da pessoa certa. A mulher está quebrando um guento, está enxugando um cabelo, está chorando e está beijando os pés. Qual é o nome dessa mulher? A pecadora. Não importa se é a pecadora, não conhece o nome, mas ela deixou uma história. Por quê, pastor? Porque quando não souberem o seu nome, saberão a sua história. Está preocupada demais. Está preocupado demais de deixar o nome aí na fita. E Deus está dizendo assim: ó, crie sua história, meu filho. Vá dando os seus passos devagarzinho. Porque até quem não gostava de tu vai ter que respeitar esse negócio aí.
Enquanto ela conta para o rei está tão maravilhado, olhou para ela e disse: tu veio fazer o que na vigília? É a mensagem, pelo amor de Deus, não envergonha não. E tu veio fazer o que na restauração? Não vim contar só minha história não. É que quando o profeta profetizou que haveria fome, eu saí, deixei minha terra, só que minha terra é frutífera, e minha terra não é pequena. Aí eu vim aqui conversar com o senhor, porque nada melhor do que o rei para devolver o que eu tinha e perdi, para ver se o senhor pode fazer alguma coisa por mim aí. Ó mulher, eu não sei qual é o seu nome, mas eu estou tão emocionado com a sua história. Chamou o oficial, e aí quem tem a caneta come, viu? Qual o tamanho da sua terra? É daqui até ali, restituição. E faz o seguinte: quando você saiu, a terra poderia produzir, mas não produziu, porque Deus chamou a fome. Desde o dia, se tu não pegar, eu que estou ruim. Desde o dia que tu saiu até o dia que você voltou, vai ter um negócio de vezes, multiplicação, vai ter um negócio aí que vai ter uma indenização aí, ó pai. Ou seja, você não sabe nem onde foi que você botou o dinheiro, mas está rendendo. Você não sabe nem como foi que está acontecendo, mas a fonte está fluindo. Porque quando ela contou para o rei mandou o oficial dizendo: restitua essa mulher em tudo. Eu vou repetir: restitua a igreja em tudo. Vou dar mais uma oportunidade: restitua a igreja em tudo. Desde o dia que ela saiu, isso aqui é de arrepiar, até o dia de hoje, a mulher pensou que só ia ter terra. Diz: prepara a terra, porque os gados vai voltar tudo para lá. Fica tu preocupada com que meia dúzia de crente é crente está falando de tu? Fica tu preocupado com meia dúzia de pessoas no seu trabalho que está tentando lhe colocar para trás? Fica tu preocupado porque tem gente que, em vez de te honrar na tua rua, olha você meio torto. Ali não é ela, não é o Satanás, que já está até vendo e sentindo que o que Deus vai fazer é tremendo, mas já está se mordendo. Fica dando cartaz, fica preocupado com o que está falando. Eu sendo você, eu saía, quando terminasse essa vigília, não sai agora não, quando terminasse essa vigília, eu saía daqui dizendo: irmão, a restauração que está chegando para a minha vida é tão grande, que eu já vou sair daqui adorando a Jesus. E vão perguntar: é o que, mulher, que tu tá alegre assim, né? Que tá tendo um negócio aqui dentro. E foi o que, meu profeta, que tu veio passando a marcha, parecendo que estava viajando, a casa é aqui do lado, e tu veio devagar, não é porque está surgindo um negócio aqui dentro aqui, que não foi normal hoje não foi normal. E é o que tudo isso, se ainda não chegou, é porque eu não me movo pelo que chegou. Eu já estou me movendo pela palavra que já foi liberada. Não, irmão, é eu que estou ruim. Se tu só se move pelo que já aconteceu, nós está ruim tudo junto. Porque crente de verdade, ele não se move pelo que chegou, ele se move pela palavra que já foi liberada. Tem alguém que vai receber restituição nessa noite? Levante a sua mão para o céu, por favor, porque há restituição. Haverá uma restituição de Deus poderosa para a sua vida. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: de mão levantada, nem se apegue com o que está chegando, porque maior do que o que está chegando é quem já está aí, Jesus, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. E para essa restauração e restituição de Deus,
Tá Pedro pescando a noite toda. O que ele quer tá no mar, mas o que ele precisa tá na beira da praia. Eu vou repetir: o que ele quer tá no mar, mas o que ele precisa tá na beira da praia. Eu não sei o que você quer nessa noite, mas o que você precisa já estar aqui. Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré, Jesus, vem na adoração, venha. Quem tem glória para ele, libere glória. Quem tem aleluia para ele, libera aleluia. Haverá restauração no teu casamento, haverá restauração de Deus na tua casa, haverá restauração de Deus no teu trabalho. Enquanto eu profetizo na nossa vida, tu libera a glória para Deus, porque a glória que sobe é a glória que desce. Haverá restauração nos ministérios, haverá restauração no grupo de louvor, haverá restauração na tua fala, haverá restauração na tua mente. A depressão não vai te matar, a ansiedade não vai te matar, o que não te chegou não vai te apavorar. Deus está dizendo: eu calmo a tempestade agora, eu aquieto o mar agora. Sabereis que eu sou Deus e serei exaltado, exaltado. Eu acalmo a tempestade na tua vida. Uramaia surimicante, o remanaia xandarábia. Eu acalmo esta tempestade, meu filho. Eu acalmo esta tempestade, minha filha. Tu vai perceber que esta perseguição não é para te matar. É eu criando a tua história nessa terra. Falaram mal, te criticaram, se levantaram contra você, mas prepara, porque no culto de ação de graça, até quem queria ver o teu mal vai ter que te aplaudir. Quem tem glória, levante a mão. Quem tem glória, libera a glória para ele. Deixa eu ver a restauração. Pega na mão do crente lá em cima, pega, segura, emaia, sura, amar. Balance a mão dele nesse mesmo clima de adoração, balance. Balance a mão dela nesse mesmo clima de adoração, balance. Fala pra ele, fala pra ela: é com tu que Deus está marcando aqui, meu irmão. Fala pra ele, fala pra ela: é a tua história que Deus está marcando aqui. Ninguém te dá nada, mas Ele te escolheu. Ninguém te dá nada, mas Ele te separou. Ninguém te dá nada, mas Ele te ungiu. Foi Ele que foi lá onde ninguém queria ir. Foi Ele que falou aquilo que ninguém queria falar. Foi Ele que te encheu da glória dele. Eu sendo você, eu reagi agora. Eu sendo você, eu reagi agora. Dá um pulo dessa cadeira, dá uma rajada de línguas estranhas. Quem tem glória, libera pra ele, porque ele merece. Quem tem aleluia, libera pra ele, porque ele merece ser adorado. Pode uma mãe se esquecer do filho? Levante a mão. Davi estava esquecido, cuidando de ovelha, estava esquecido. Só quem tem história na terra. José estava esquecido, na cisterna estava esquecido. Se você puder, marca a história. Esquecido, no palácio estava esquecido, na prisão estava esquecido, o paralítico estava esquecido, no tanque de Betesda estava de Deus sobre a tua vida. o cego Bartimeu estava esquecido, em Jericó estava esquecido, carpinteiro estava esquecido, venderam ele, estava esquecido, prenderam ele, estava esquecido, deram a cruz para ele, estava esquecido, na via dolorosa estava esquecido, mas no segundo dia estava esquecido. Aleluia. Mas no terceiro dia ele ressuscitou, no terceiro dia ele se levantou e mandou eu vim aqui só para te dizer. Mas Deus estava escrevendo, você chorando e Deus escrevendo, você caindo e Deus escrevendo, se levantando e Deus escrevendo, cabeça quente e Deus escrevendo, desesperado e Deus escrevendo, desanimado e Deus escrevendo. Ele nunca abandonou você. Prometo que eu finalizo agora.
dessa mesma unção. Quando Deus quer, Ele pega alguém que alguém queria humilhar como cauda, e Ele levanta como cabeça. Fala para mim qual é a história dos irmãos de Jefté. Agora fala para mim qual é a história de Jefté. Quando Deus quer exaltar alguém, Ele cria cenários, e no meio desse cenário ninguém poderia resolver, porque Deus já sabia quem poderia resolver. Tem uma chave para você aqui. Às vezes você está se batendo porque tudo que está acontecendo você acha que alguém vai resolver por você, e Deus está dizendo: eu só permiti estar acontecendo o que está acontecendo porque eu sei a sua capacidade de resolver. Quando alguém de dentro não consegue resolver, Deus coloca dentro uma lembrança de alguém que era para estar dentro, mas está fora. Aí alguém olhou e disse assim: só tem um que pode resolver esse problema. Aí alguém pergunta: quem é? Quem a gente colocou para fora. Aí alguém diz: não tem problema, manda chamar ele. Porque é assim, a humilhação às vezes faz sair, mas a exaltação faz retornar por cima. Tu não pegou isso? Pegue e grave para o teu coração. Desanimadores é o que mais nós teremos durante todo o tempo de caminhada. Davi nem sabia o que ia fazer. Ele só estava com a marmita para entregar aos irmãos e os oficiais. Só que já era propósito de Deus para deixar uma história marcada. No meio do caminho os irmãos olham para ele e dizem: volta para as poucas ovelhas. Mas a Bíblia diz que Davi, desviando deles, seguiu. Porque quem não tem história quer desanimar quem Deus está criando história. Só que quem tem propósito com Deus, quer uma chave para o teu coração, desvia dele e vai. Quem se levantar na tua frente para te desanimar, desvia dela e sai. Desvia dele e sai. Porque tem um grito lá que está amedrontando quem quer te desviar. Só que Deus já te colocou nesse cenário porque Ele sabe quem vai sair de lá vencedor. E o grito vem, tem gente tremendo, porque quem aparenta está preparado, não está preparado. Mas quem não tem aparência de preparado foi esse que Deus escolheu. Davi disse: quem tem espada não vai, eu só tenho uma funda e a pedra eu ainda tenho que pegar. Mas despreparado, não é sobre despreparado, é estar com a ferramenta certa e escolher para o momento certo. Eu te pergunto, fala para mim a história dos irmãos de Davi. Agora fala para mim a história de Davi. Por quê, pastor? Porque quando não conhecer o teu nome não tem problema, você só não pode parar a sua história. Tem gente que cria história só com agulha e linha. Dorca, ela prega como ninguém prega, só costurando. Quem chegava chorando, saía alegre. Quem chegava sem vestido, saía vestida. Quem chegava em depressão, ela costurava e pregava a ferramenta que ela tinha. Não curou como Pedro, não falou como Paulo, mas foi cirúrgica, só costurando. Não entendi, pastor, qual é a sua chamada? E por que tu quer parar? Porque ainda não beirou o altar. Tem gente que não é do altar, tem gente que é do salão. E por que tu quer parar? Porque ainda não cantou. Tem gente que não é para cantar aqui, é para pregar lá fora. E por que tu quer desistir? Porque ninguém olha para você, porque você está querendo olhar que o homem olhe. Só que Deus está olhando dizendo: de hoje que eu te chamei, minha filha, vai. Esforça-te que eu sou contigo. Eu não já disse que te deu dom de cura? Se você pegar, eu curo. Eu já não disse que se eu te abraçar, você abraçar alguém, eu manifesto a minha glória? Não procura a aprovação do homem, porque enquanto você busca a aprovação do homem para ser bem vista, Deus está dizendo: você está sonegando a sua história em bastidores. E Deus está dizendo para mim e para você: vá criando a sua história. Porque quem traz a visibilidade para um homem de Deus e a mulher de Deus não é altar, não é microfone, não é rede social, não é status, não é seguidores. Tem gente que está cheia de seguidores e vazio de Deus.
Tem gente que nem Instagram tem, mas se colocar a mão, Deus manifesta a glória. Se orar, Jesus ainda cura, manifesta poder e autoridade. Essa vigília aqui é como se fosse a vigília de antigamente. Aqui não é para estrela, é para alguém que Deus está separando e escolhendo para ser os remanescentes desse último tempo. Tem remanescente de Deus aqui? Levante as duas mãos para o céu. Se você puder, aplauda Ele bem forte, dizendo glórias ao nome de Deus. A verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força que excede o entendimento. Quem pode cantar? Razão para ter chegado até